Bom, cápsula, e nós vamos falar agora da Igreja dos Últimos Dias. Como é que é o nome? Igreja dos Santos dos Últimos Dias, não é isso? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como Mormons, né? Uma igreja lá nos Estados Unidos que tem uma coisa curiosa, né? Muita gente acredita que é uma seita. E de fato, como toda religião tem, eles têm alguns mecanismos que, digamos, desincentivam as pessoas a saírem daquela religião, né? Existe um reforço muito grande. As famílias Mormons, né, lá nos Estados Unidos principalmente, elas acabam vivendo em comunidades muito fechadas, então as pessoas só têm informações ali da família, do pessoal mais próximo, e todo mundo está ligado à igreja Mormon, né? E aí, o curioso dessa história é que agora, com a internet, o número de pessoas que saem da igreja Mormon está explodindo. Exatamente aquilo que eu falo para vocês, o meu ponto que eu avisei, que é o contrário do que dizem os teóricos lá do STF, de que a internet causa lavagem cerebral. Não, meu amigo, o que causa lavagem cerebral é quando você tem uma fonte de informação só. Né? Toda igreja tende a ter um pouco disso, né? Você tem que ter informação aqui do padre, se outra pessoa falar tá errado. Né? Então assim, você tem uma certa uniformidade de informação vindo ali do padre, do pastor, do rabino, de seja lá quem for. Né? E nessas seitas, onde você tem digamos, uma tendência maior de manter as pessoas dentro da religião, a religião mais fechada, né? Como é o caso dos Mormons, você tem muito mais isso, as pessoas acabam não tendo informações de fora. A internet está acabando com isso. Por quê? Porque as pessoas dentro da seita, lá dentro da igreja, mesmo nas comunidades mais fechadas, têm acesso à internet e acabam vendo esse tipo de coisa, né? Eu estava vendo esse vídeo dessa moça aqui, o nome dela é Alyssa Grenfell, ela é uma ex-mormon, né? E ela inclusive tem uma organização para ajudar pessoas a sair da igreja, porque segundo ela é uma coisa difícil, né? As pessoas se acostumam com aquele tipo de vida ali na comunidade mormon, todo mundo muito junto, é uma espécie de comunistão mesmo que funciona lá, as propriedades são todas, tudo dado em nome da igreja e você só tem o uso daquela terra. Enfim, é muito complicado para uma pessoa sair da igreja. E daí, ela está explicando aqui os casos dela, que é muito curioso esse negócio. A internet está mudando essa história. Muita gente está quebrando a lavagem cerebral da seita, né? Aliás, é o que eu diria que está acontecendo com todos nós nesse momento. Durante muito tempo, nós tivemos uma lavagem cerebral da esquerda através da Rede Globo, com poucas fontes de informação vindas sobre você. E agora que a gente tem a internet, o que está acontecendo não é lavagem cerebral, o que está acontecendo é quebra da lavagem cerebral que a gente tinha antes, né? Porque na internet você tem múltiplas opiniões, você tem um monte de coisa. Você não tem uma opinião única, então não dá para fazer lavagem cerebral com isso daí, né? E, de novo, ressaltando, eu respeito quem tem a fé dos Mormons, não tenho nada contra, mas eu estou me baseando aqui no que conta uma ex-Mormon que fala justamente sobre essa questão, que, segundo ela diz, não é que seja uma seita completa, não é que seja proibido você sair da igreja, não, ao contrário, né? Mas é muito mais uma pressão psicológica, que acontece em outras religiões também, né? A verdade é essa, você tem em toda religião, se você sair da religião, você tem alguma punição, nem que seja uma punição no além, né? Na próxima vida e coisa e tal. Esse caso aqui, ninguém me sugeriu não, eu que estava vendo esse vídeo aqui, aliás, acho lindo isso do YouTube, de vez em quando te oferecem uns vídeos completamente aleatórios de um assunto que não tem nada a ver com nada, que não faz nenhum sentido para você. Aí de repente você vê o vídeo e você fala, caramba, que interessante isso daqui, né? É um assunto que realmente faz sentido, né? E então esse é um caso do vídeo dessa moça aqui que falava sobre a história poligamista. Aliás, isso é outra coisa, os Mormons são polígamos, né? E esse é um dos motivos pelos quais, é um dos fatores que eles usam para manter as pessoas na igreja. Eu vou explicar. De qualquer forma, ninguém sugeriu, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não conheço a igreja dos Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a igreja Mormon, então não vou entrar em questões teológicas, mas, assim, é uma igreja que muita gente acha estranho, né? Porque o mito fundador foi um rapaz chamado Joseph Smith, que em determinado momento
Bom, aí tem duas histórias já, tem o lado, o pessoal bom, né, o pessoal que gosta dele diz que ele era um garoto muito estudioso e que viu a mensagem de santos e coisa e tal, e aí fundou uma nova igreja e coisa e tal. É uma igreja totalmente nova, embora tenha inspiração cristã, tem elementos de tudo que você possa imaginar aí nessa igreja deles, né? Ele não segue Jesus Cristo diretamente, porque ele segue, na verdade, a reencarnação de Jesus Cristo que aconteceu nos Estados Unidos para nativos americanos em 600 a.C. Cara, é uma lambança completa a coisa, né? Bom, mas de novo, eu não vou entrar essa parte teológica, porque eu não me sinto capacitado de falar sobre isso. Mas é aquele negócio, como toda igreja, eles criam esses mecanismos, né? O mais comum é, se você sair da igreja, você vai para o inferno, né? Se você não se confessar, você vai para o inferno. Pois é, isso aí, eu já estou lá no inferno, já pelo visto, que eu sou ateu mesmo, já estou no inferno de todas as religiões, né? Então não tem jeito. Agora, o pessoal aqui, eles têm mais coisas, né? Eles tinham, por exemplo, o fato de que as comunidades são muito fechadas. Então o que acontece? As escolas do pessoal mormon eram professores mormons dando aula em escolas mormon, e você aprendia a coisa toda na filosofia mormon e coisa e tal, então tem um monte de regra de conduta, coisas diferentes, e eles sempre brigaram muito com o Estado americano, porque havia uma série de coisas, por exemplo, a questão da poligamia, né, que já era proibida em alguns estados americanos, e daí isso forçou a igreja a mudar de estado por conta de briga com governadores e coisa e tal. Mas, na verdade, a poligamia era um desses mecanismos. Por quê? O que acontecia, né? Se um homem questionasse alguma coisa dos superiores na igreja, ele era expulso da igreja. E quando ele era expulso da igreja, a mulher dele era dada para outro homem, porque, né, a mulher, os casamentos eram arranjados tipicamente, então não ficava ninguém sem mulher, mas se o cara desrespeitasse o superior, ele era expulso da congregação, era expulso do local, e daí a mulher dele era dada para outra pessoa, para não ter que cuidar dos filhos sozinha e coisa e tal, era dada para outro homem. E tipicamente, quanto mais alto na hierarquia você está, mais você tem essas múltiplas esposas, né? Você recebe outras esposas. Então o que eles contam é isso, né? Você tinha essa situação de que quanto mais alto na hierarquia, mais esposa você tinha, menor o seu incentivo de fazer alguma coisa errada, porque senão você vai ser expulso e as suas esposas vão ser dadas para outros homens, né? Então, é um dos truques que eles usam lá para manter todo mundo dentro da igreja e coisa e tal. E a moça aqui, ela explica a história outra coisa interessante dos mormons é que eles têm um registro de casamentos e nascimentos e mortes e coisa e tal, que é muito detalhado, né? Eles gostam muito de genealogia, então eles fazem essa coisa com muito detalhe. E eles fizeram... Então ela consegue traçar toda a árvore genealógica dela, e ela fala, não, eu sou descendente de irmãos. Tem dois irmãos dela, dois irmãos que casaram, né? Um irmão e uma irmã, evidentemente. Acho que é a trisavó, ou tetravó dela, que vem desse pessoal aí. Ou seja, é uma bagunça completa. Tem um monte de relações de monogamia, de poligamia nessa árvore genealógica dela. É bem interessante mesmo o vídeo, né? E o que ela fala de curioso no canal dela, né, sobre a história da igreja, da árvore genealógica dela, de como é que funcionava esse negócio de monogamia e coisa e tal, como mais um incentivo para você não sair da igreja, né? O que ela fala é isso, é que justamente ela criou essa organização, né, ela tem um livro publicado e criou uma organização justamente para as pessoas que querem sair da igreja, porque o que ela fala é isso, né? A grande questão é que como você é acostumado desde criança a ouvir a mesma história, e você vai na escola com aquelas pessoas, e você ouve a mesma história dos professores, e não sei o que lá, então, no final das contas, é muito difícil para você deslocar o seu referencial e sair da igreja, né? Acaba sendo a grande coisa. Agora, repara se não é a mesma coisa que acontece com o Estado, né? Por que o Estado passou a cuidar da educação pública, né? O principal interesse do Estado na educação pública nunca foi educar ninguém, né? Sempre foi você criar turmas de pessoas que a única coisa que eles veem é o Estado como o seu garantidor e coisa e tal, como uma coisa importante. Não, impostos são o preço que nós pagamos para viver em sociedade, não sei o que lá, né? O Estado é imprescindível, não tem como existir sem Estado, né? Morte e taxas, né? Morte e impostos são inevitáveis e não sei o que lá. Enfim, todas essas coisas que colocam na tua cabeça lá na escola justamente para garantir uma coesão social.
é aquilo que eu falo para vocês. O Estado, é lógico, ele usa força também, tá? Ele também é coercitivo. Mas a verdade é que usar força é muito caro. Então o Estado faz tudo o que ele pode para manter a coesão social sem o uso da força, ou com o mínimo uso de força possível. O Estado está interessado em manter segurança social? Não, o Estado está cagando para isso, né? O Estado quer manter a coesão social, quer manter todo mundo acreditando que o Estado é importante, né? Então é isso que importa para o Estado no final das contas. E aí, nesse sentido, não deixa de ser alguma coisa similar com um mecanismo de seita, de você acabar tendo dificuldade de sair daquela religião, de sair daquele ambiente, né? Educação, tudo uniforme, mesma coisa, com aquela visão, a mesma visão, né? Todo mundo cantando o hino nacional e não sei o que lá, Orviro dos Piranga e não sei o que lá, e, né, a bandeira do Brasil, pois não, senhor, sim, senhor, não sei o que lá, senhor. E né, aquela coisa toda de patriotismo e coisa e tal, justamente para crescer essa ligação do indivíduo com o Estado, né? E o que acontece com a internet? A internet quebra isso, né? Esse que é o grande ponto, né? A internet, ao contrário do que diz aí o pessoal do STF, que fala não que a internet faz uma lavagem cerebral nas pessoas, não, o que eles estão sentindo é a quebra da lavagem cerebral que eles fizeram nas pessoas, que eles com tantos e tantos anos se esforçaram para fazer nas pessoas, para forçar as pessoas a seguirem aquelas regras, a acreditarem no Estado e coisa e tal. A internet tem um efeito contrário. Por quê? Porque a internet tem informação de tudo quanto é lado, de tudo quanto é tipo. É lógico que tem vídeos também elogiando a Igreja dos Santos dos Últimos Dias e coisa e tal. Tem gente elogiando, tem um monte de coisa legal lá e coisa e tal. Não, eu não acredito que seja uma coisa do mal, até porque, como ela mesma deixa claro, não há nenhum empecilho em você sair, você não é proibido de sair da igreja, né? Você tem o problema de que você não pode mais entrar em contato com seus amigos, né? Existe uma barreira social aí, porque você, em tese, eu não sei se o termo é esse, tá? Mas é excomungado da igreja, então como as pessoas que estão na igreja não podem ter contato com pessoas excomungadas, você acaba perdendo contato com seus amigos e coisa e tal. E isso é uma coisa difícil para todo mundo, né? Todo mundo tem as ligações pessoais aí. Então, é muito interessante esse negócio. E ela fala que está acontecendo, a quantidade de gente que tem abandonado a igreja é muito grande, justamente por conta da internet. A internet traz um monte de informação, aí você tem as várias opiniões diferentes. É o contrário do que diz o Alexandre de Moraes. Não tem como ter lavagem cerebral com um monte de informação. A lavagem cerebral acontece exatamente você forçando a pessoa a mesma informação de forma repetida, de forma cadenciada, de forma rítmica. É isso que faz lavagem cerebral, você falar a mesma coisa várias vezes. Não é a internet. A internet tem um monte de gente falando um monte de coisa, um monte de opiniões diferentes, umas elogiando, outras criticando, não sei o que lá. Isso quebra a lavagem cerebral, né? Que coisa. E é isso que a esquerda reclama. A esquerda reclama porque a internet quebrou a lavagem cerebral que a gente estava submetido aqui com o processo do gramscianismo, né? A esquerda tomou conta de toda a parte cultural, tanto em termos de escola, né? Professores, universidades e coisa e tal, quanto a mídia. Então toda a mídia também é muito esquerda, e ou seja, a gente estava nessa lavagem cerebral da esquerda e de repente quebrou isso. Né? É por isso que o pessoal reclama tanto no final das contas. Fake news, vocês não estão nem aí para isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.